Oi, gente! Nessa aula a gente vai falar sobre alguns tipos especiais de prismas. Eles são muito importantes e costumam cair bastante nas questões do Enem. O primeiro é o paralelepípedo retângulo. Às vezes a gente fala só paralelepípedo mesmo, para facilitar, né? E ele é um poliedro formado por 6 faces retangulares, tá bom? Então ele é um tipo de prisma e a base é um retângulo, né? As laterais também são retângulos. E aí eu coloquei aqui, ó, três medidas, né? As 3 dimensões, ó, comprimento, largura e altura, A, B e C. O cálculo do volume é bem simples, né? É o volume mais tranquilo de calcular, porque é só você multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. A medida da diagonal do paralelepípedo, gente, é a seguinte: quando você pega a distância de 2 vértices, olha, por exemplo, esse vértice lá em cima com esse aqui lá embaixo, ó, atravessando lá dentro da caixinha, tá vendo, ó? E aí, essa distância, né, que era para ser reta aqui no meu desenho, vai ser a diagonal, né? Então, a distância desses vértices aí que atravessa lá dentro, né? Essa diagonal a gente pode calcular fazendo 2 Pitágoras, tá? A gente faz um Pitágoras aqui na face primeiro, né? Descobre a diagonal do retângulo e depois usa a diagonal do retângulo para fazer outro Pitágoras com o triângulo que está aqui no meio, tá? Não é difícil, não é bem tranquilo esse cálculo. E a gente chega nessa fórmula aqui, ó. Raiz de comprimento ao quadrado mais largura ao quadrado mais altura ao quadrado. É bem fácil de lembrar, né? Essa conta aqui, gente, a gente não pode cancelar a raiz com o quadrado não, tá? Porque é uma soma. Você vai resolver as potências, depois somar e por último fazer essa raiz, belezinha? A área total, gente, para qualquer sólido, né, é a soma das áreas das faces. Então, é as áreas todas aqui. Para a gente visualizar a área, pode ser mais simples olhar pela planificação, né? Então, quando você planifica essa caixinha, ó, ela vai ficar assim, os 6 retângulos. Desses 6 retângulos, eles são iguais 2 a 2, né? Os retângulos que estão em faces opostas são iguais. Por exemplo, ó, esse daqui é igual a esse daqui, ó, vermelhinho, tá vendo? Eles vão aparecer sempre em duplas, né? Esse daqui, ó, por exemplo, que pode ser, sei lá, o da base, é igual ao da tampa lá em cima, tá vendo, ó? E esse aqui, por exemplo, que é o lado fundo das costas lá, é igual esse aqui da frente, verdinho, tá vendo, ó? Por isso que vem esse 2 aqui da forma, ó. Então, é 2 vezes o retângulo A vezes B, tá vendo? Ó, esse retângulo da base aqui ó, é A vezes B, a área dele. Mas como tem 2, né, que tem um lá em cima, aí vai ficar o 2 aqui da forma. Por isso que todos tem o 2, tá vendo, ó? Então, é só fazer a área dos 6 retângulos mesmo e somar, né? Não tem nada de diferente nessa parte de área, não. É área de figuras planas, igual a gente já está acostumado a calcular. Beleza? E aí tem um caso muito particular desse paralelepípedo retângulo, que é quando as dimensões são iguais aqui, ó. O A, o B e o C são todos da mesma medida. Aí eu vou ter o quê? Um cubo, né? Todas as arestas aqui têm a mesma medida, que eu chamei de A. Então a gente vai adaptar essas fórmulas todas aqui que a gente viu, ó. Onde está A, B e C, a gente vai colocar letra A, letra A, letra A, né? E vai ficar como, ó? Volume A elevado ao cubo. Diagonal, a gente simplifica, vai ficar A raiz de 3. A área total são 6 quadrados, então é 6 vezes A ao quadrado. E a planificação são 6 quadradinhos aqui para a gente montar a caixinha na forma de cubo. Tranquilo? Então, esses 2 prismas são muito importantes, costuma cair bastante. A gente precisa guardar bem essas fórmulas, o formato, né, as características deles. Por exemplo, eu quero fazer o volume de um cubo cuja diagonal mede 6 raiz de 6. Então, vou pegar esse 6 raiz de 6 e colocar na fórmula do diagonal, ó, que vou igualar com A raiz de 3. Vou descobrir a aresta. Essa raiz de 3 vai passar dividindo. Você pode dividir o raiz de 6 pela raiz de 3, né? Vai dar raiz de 2. Descobri a aresta, vou colocar na fórmula do volume agora, ó. Volume não é aresta ao cubo? Então, é 6 raiz de 2 ao cubo. Essa potência, ela vai para o 6 e ela vai para o raiz de 2. Coloquei aqui dentro da raiz, ó. Não faz diferença a ordem, né, da potência com a raiz, então coloquei a potência dentro. Aí, esse 2 ao cubo eu vou simplificar, vai ficar 2 raiz de 2. E o 6 ao cubo aqui, ó, ficou 216. Cheguei aqui na resposta final, 432 raiz de 2. Beleza?
E unidade medida, né, para volume, ó, centímetros cúbicos. O recipiente na forma de paralelepípedo mostrado na figura, que tem as medidas em centímetros, estava com água até a altura 30. Colocando um objeto no recipiente, ficou todo submerso, o nível da água atingiu a altura 32. Qual é o volume do objeto? Esse tipo de questão é muito comum, gente. Então, eu tinha uma quantidade de água aqui, até aqui mais ou menos, por exemplo. Estava cheia até aqui. Né? Um nível aqui de água. Aí eu coloquei um objeto e o nível de água aumentou. Vai dar uma subidinha essa água aqui, ó. Tá vendo? Vai dar uma diferença, uma faixa de água que aumentou. Eu vou desenhar essa água deslocada aqui, tá? Imagina que tá retinho, gente, isso aqui, uma faixinha de água. Essa faixinha de água, gente, que deslocou para o objeto entrar, ela vai ter exatamente o mesmo volume do objeto, não vai? Por quê? O volume é o espaço ocupado pelo objeto. Então, quando o objeto entrou, a água teve que sair para ele ocupar aquele espaço. Então, o volume da água que foi deslocada é exatamente o volume do objeto. Então, vou calcular o volume dessa faixinha de água aqui, ó, tá? Eu posso fazer esse volume direto, não preciso fazer subtraindo, né? Eu posso fazer direto esse volume desse paralelepípedo pequenininho, fininho aqui, porque a água vai ficar no formato de paralelepípedo, né? Porque tá dentro do recipiente. Então, esse paralelepípedo verdinho do meu desenho aqui, ó, tá vendo, ó, fininho, ele tem quais medidas? 84, 60 e a altura dele é 2 centímetros, olha, porque passou de 30 para 32. Então, esse paralelepípedozinho aqui é 2, ó, 2 centímetros. Então, vou fazer o volume só dessa aguinha que subiu, tá bom? Então, eu não preciso usar esse 36 aqui, que é a altura total, tá? Ele não faz diferença nesse cálculo, beleza? Então, o volume vai ficar, ó, 84 vezes 60 vezes 2. E aí, eu vou ter a resposta em centímetros cúbicos, né? Porque eu tô trabalhando em centímetro. Eu posso transformar essa unidade lembrando o seguinte, ó, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 litro são 1000 ml, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, como eu estou em centímetro cúbico, quero passar para litro, é a mesma coisa de ml, né? Ó, é só eu dividir por 1000. Então, eu poderia escrever essa resposta assim também, ó, 10,08 litros, tá? Só para a gente relembrar essa questão das unidades de medida de volume, que também a gente vai precisar transformar nesses problemas de cálculo de volume. Beleza? Bons estudos, gente. Até a próxima aula.